tudo uma demonstração de medo. É assim que o STF está tratando a manifestação de Bolsonaro agora na Paulista no último dia 25 de fevereiro. Vamos ver o que pensam esses caras? Tá na hora de mais um plantão do Meteoro. Eu até tô interessado no que dizem os ministros do STF, mas estou mais interessado ainda no que diz Sofia Labanca. Salve, Sofia. E aí, Samaz? Vamos que vamos? Então, a gente teve aí a manifestação, dia 25 de fevereiro, né? Ontem, em relação ao dia que a gente tá gravando. E o Bolsonaro fez lá o discurso dele, que você já viu junto com a Daiane aqui, já tá aqui no Meteoro, né? E a gente tem que lembrar que em discursos anteriores o Bolsonaro já atacou muito o ministro do STF, né? Vamos lembrar dele gritando: sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha! E tudo mais. E a gente tava na expectativa. Será que ele vai aprontar uma dessas dessa vez? E daí não aprontou, né? Não fez nenhum discurso desse tipo, e com isso vários jornalistas foram atrás de membros do STF para ver como que eles reagiram, né, a essa manifestação. De acordo com Andréa Sadi, teve ministro do STF não nomeado, né, e faz parte do sigilo da fonte, chamando o ato como um todo de, aspas, grito de desespero. É assim que os ministros do STF estão vendo a manifestação do Bolsonaro, um grito de desespero. Por que seria isso? Porque o Bolsonaro está vendo o circo se fechando, está vendo cada vez mais próximo aí da papuda, né? E daí queria demonstrar quantos políticos, o quanto o povo está com ele, né? Meio como, ó, não ousem me prender, senão olha aqui quem que vai contra vocês. Isso é uma coisa que a gente pode ver, né? Políticos, ele conseguiu muitos lá, mas meio envergonhados, sabe? Não queriam estar muito lá, foram meio que... porque se a gente não for, a gente perde apoio do Bolsonaro, e sem o Bolsonaro a gente não se elege, né? É uma coisa meio assim. E quanto ao povo, é aquela história, né? A gente viu vários números diferentes. Teve pesquisador da USP falando de 180 mil e teve organizadores falando de 750 mil. Enfim, entre 180 e 750 tem muita coisa aí. Enfim, de qualquer forma, acho que a gente pode ir lá para Andréa Sadi na Globo News, ela falar alguns detalhezinhos para a gente. Vamos que vamos. Afirmou que é o seguinte: a cada um coube um pedaço da fala. Foi bem planejado para você evitar desdobramento jurídico, punições para personagens que estão de fato enrolados na justiça. Então, Bolsonaro terceirizou parte dos ataques ao Silas Malafaia, daqui a pouco a gente fala mais disso, mas a Tarcísio coube apenas falar do legado de Bolsonaro, na visão dele, né, do que Bolsonaro fez como presidente da República. Mas para não passar batido. Agora, Tarcísio sabe que se quiser herdar qualquer coisa do bolsonarismo, vai herdar e só vai herdar se tiver ao lado de Bolsonaro, porque Bolsonaro é muito eficiente quando joga contra os seus aliados, acaba, de fato, destruindo os seus aliados. A gente já viu isso, ele não trata adversário como adversário, mas sim como inimigo. Então, quando passa para esse campo, ele destrói a pessoa. Então, essa turma sabe disso. Então, eu senti isso também dentro do... Falei com gente no Congresso Supremo e dentro da polícia que teve esse viés político, por óbvio, de mostrar dessa demonstração de força de Bolsonaro como o principal líder da direita no país, extrema-direita no país. O que isso significa juridicamente? Concordo com o que você disse na abertura. Nada. Não tem nenhum tipo de desdobramento para ele nas investigações. Pelo contrário, ele só fez esse ato porque ele sabe que ele está encurralado pelas investigações da polícia, que o cerco está se fechando e, como eu repito aqui, desde o começo das investigações, eles não fazem ideia do que a polícia descobriu. Não é que eles não fizeram, eles não sabem o que a polícia sabe. Até onde a polícia já alcançou. Tá aí, ó, não sabem mesmo e estão perdidinhos. No fim das contas, esse realmente foi um grande grito de desespero. E eu achei interessante a manchete que estava ali na tela da Sadi, que dizia que a linha de defesa absurda por temer a prisão. Então, para os ministros do STF, essa é a opinião, né? O grito de desespero e linha de defesa absurda por temer prisão. Exato, exato.
E daí a Sadi não foi a única que falou com ministros do STF, o Guilherme Amado, lá do Metrópolis, também. E ele trouxe algumas aspas que a gente pode colocar na tela. Vamos lá. Eu queria destacar o segundo, né, que se referindo à situação ali que se refere à manifestação, dizendo essa situação ocorre porque o próprio, no caso Bolsonaro, saberia que a prova para condená-lo não é mais teórica e uma suposta influência intelectual sobre o esquema para o golpe, como o domínio do fato usado para condenar petistas do mensalão. A prova agora é material. Então, assim, Bolsonaro, a sua batata está assando. É isso que está escrito aí. E ele sabe que a batata está assando e é por isso que ele está fazendo manifestação. E daí também o quarto ministro ali falando, né, que a baixa adesão de políticos ocorreu porque muitos têm complicações eleitorais no Tribunal Superior Eleitoral e temem o efeito que isso teria sobre seus casos. Então, realmente, não teve tanto político assim quanto se esperava lá. Mas teve ali seus papagaios de pirata, né? Teve ali. Exato. E o último ali falando, o efeito desse tipo de ato era um com Bolsonaro presidente, é outro com ele fora do poder. Então, assim, se a ideia era intimidar para que com isso se proteger aí de uma eventual prisão, pelo menos entre os ministros do STF isso não funcionou muito, não. Eles reconheceram a ilegitimidade do movimento ali, né? Não teve nada de legítimo a partir daquilo ali, simplesmente um pedido de socorro mesmo, ao vivo ali, para toda a Paulista ver, e uma demonstração de força que, na verdade, acabou saindo pela culatra, segundo a ótica aí de quem tem... Exatamente. De quem tá no campo jurídico primordialmente, né? Porque no campo jurídico é que essa derrota vai ser avassaladora, né? A ideia desse discurso, até a Sadi, né, deu esse papo ali no meio ali, me permito aqui, né, o parênteses, ela deu esse papo ali falando que as divisões de tarefa foram bem estabelecidas, de quem ia falar o quê dentro do discurso, né? E ele pede anistia para si próprio, fala de persecução. Então, tipo, enfim, tem tudo isso aí nesse meio, a gente vai chegar lá. Exato. E eu acho que essa demonstração de poder, ela também não foi tão grande, porque o Bolsonaro se comportou como o STF queria que ele se comportasse nessa manifestação. E a gente tem aí, antes da manifestação já estava sendo falado que tinha ministro do STF dizendo que se o Bolsonaro disser um ai sobre o STF, ele será preso. E, de fato, ele não teve a coragem de falar sobre o STF. Ele acabou terceirizando isso para o Malafaia, mas isso é assunto de outro corte. Mas ele não teve essa coragem. E chegou ao ponto de que tinha gente muito, mas muito próxima ao Bolsonaro que estava lá para garantir que ele não falasse. Então, vamos lá para a coluna da Bela Megali no Globo. Daí a gente tem aí os fiadores da manifestação pró-Bolsonaro junto a ministros do STF. Se a gente pegar e descer ali para o segundo parágrafo, vai nos contar que quem eram esses fiadores? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-secretário de comunicação da presidência e advogado Bolsonaro, Fábio Weingarten, garantiram a integrantes da corte que o discurso do ex-presidente não repetiria rompantes de anos anteriores. Daí eles falando de rompantes de anos anteriores, se referindo àquela fala contra o Alexandre de Moraes que eu reproduzi agora aqui no começo, né? Então, gente, o advogado do Bolsonaro e o governador de São Paulo estavam conversando com gente dentro do STF para garantir para eles que o Bolsonaro não ia falar nenhuma besteira. É esse o nível. Cara, tava num nível que, como dizem por aí, não passava nem Wi-Fi. Aqui tá dizendo que o ex-presidente estava sob controle. Sob controle, exatamente. Ai, que babaquice. Mas, Sophie... Mas, enfim, era isso de informação, só contar aí que... Gente, não deixem os bolsonaristas enganarem vocês. O Bolsonaro tá aterrorizado. E o efeito que essa manifestação teve
não foi o que ele esperava. Definitivamente não foi o que ele esperava. Também, tipo, né, com todos esses rompantes, né, Sophie, que eles tentaram colocar sobre essa manifestação, né, de defesa do Estado Democrático de Direito, né, de gente que há pouco tempo vestia a camisa do Ustra, né? Falar do Estado Democrático de Direito, né? Desse apoio cego a Israel, enfim, de falar que estão defendendo a democracia de alguma forma, como se o próprio fato de estarem ali na Paulista, depois de todo esse histórico golpista, e vendo ali ao vivo, o cara assumindo crimes, pedindo anistia na cara larga ali para todo mundo, né? Eu não entendo como que eles conseguiram chegar nesse ponto, assim, sabe? É um adormecer muito profundo, assim, né? Em que a realidade pouco importa o que eu penso, né? O que eu sinto sobre a realidade, né? Então, muita gente deve ter ido ali pensando que, nossa, agora a gente vai livrar o Bolsonaro do campo da enrascada jurídica em que ele tá. Mas, como foi dito ali na própria reportagem, né? Não tem efeito prático jurídico nenhum, né? Essa manifestação, enfim, esse ato. No fim das contas, isso foi uma grande jogada do bolsonarismo, nesse ponto de tirar do campo jurídico trazer para o campo político. Então, agora sou perseguido. E eu que já sou perseguido, preciso de anistia. E, ver esse termo ser usado, assim, ó, com tanta displicência, ele dói um pouco na alma, né, cara? Porque é um termo de uma especialidade absolutamente incompatível com o bolsonarismo, né? Com o que o Bolsonaro vai sofrer, as consequências jurídicas que ele vai sofrer a partir de atos cara, não tá lutando contra nenhum sistema político injusto, não tá lutando contra nada disso, entendeu? Tá lutando para não cair, de ser preso numa investigação de venda de joia, entendeu? De apropriação indébita, coisinha de ladrão de galinha, entendeu? Esses caras aí, no Rio de Janeiro já faziam rachadinha, historinha. Então, onde tem furo, onde tem lacuna, eles preenchem dessa forma. Não é à toa que não acharam com o Lula 51 imóveis comprados em dinheiro vivo, acharam com os Bolsonaro, entendeu? E aí, nessa cara lavada, vir aqui falar, pedindo anistia, sério mesmo, essa palavra devia queimar na boca do Bolsonaro na hora de falar uma coisa dessa, né? Principalmente porque uma pessoa que acabou sendo beneficiada, e na verdade, assim, tem que ter o títere, né? Deve existir esse títere de alguma forma. Ele é o boneco, né? Ele é o boneco ali junto, mas enfim, ele no fim das contas foi favorecido aí pela prisão ilegal do Lula, que justamente desrespeitou, né, o Estado Democrático, enfim, o devido processo legal. E aí agora vem essa galera pedir voto ali, pedindo, enfim, querendo tomar para si um pouco desse burburinho. Veja o Deltan, veja a galera do Novo que mais votou aí junto com a bancada bolsonarista durante esses últimos 4 anos em que o Bolsonaro teve do poder, tava lá de papagaio, querendo de alguma forma aí defender o devido processo legal. Porra, cara, sinceramente, bem definido, entendeu? Quem foi beneficiado com isso agora pede anistia pelos seus crimes. Então, eu sinceramente acho que não conseguir ver isso é um fator a mais de desilusão aí, que eu acho que é difícil de pescar essa galera de novo, hein? Foram 200 mil pessoas, não é pouca coisa. Mas foi menor do que foi antigamente. A gente já falou disso inúmeras vezes, né, Sofia? Que a gente ia ver esses caras apodrecendo ao vivo e tá aí. A gente tá vendo isso em diversos cortes aqui hoje no Meteoro. Exato. A única imagem que me vem à cabeça é na posse do Lula, o povo interrompendo o discurso de posse do Lula, gritando: sem anistia! Sem anistia! É isso. Sem anistia, pelo amor. A resposta já veio antes da pergunta, então tamo junto. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Estive hoje com Lente Vermelha. Dá uma olhada aqui no trampo de Sofia Labanca. Também em Hugo Arriro e na nossa ficha técnica. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Voltamos já!